Olá, meu nome é Tomás, sou professor de História aqui na cidade de Itatiba, dou aula no Rosa Perrone e estou aqui para esclarecer alguns pontos relacionados ao movimento de Itatiba e a fala do presidente da Câmara dos Vereadores, Vitório Bando, para a TV Itatiba. Bom, o presidente da Câmara questionou sobre a estrutura do movimento e sobre as lideranças do movimento. Primeiro, sobre o movimento. O movimento ele se organizou de forma espontânea e de forma horizontal, o que é difícil para, principalmente as pessoas que estão dentro da política institucional, compreender. O que é um movimento que se organiza de forma horizontal? É um movimento que se encontra e que todo mundo tem o mesmo peso de voz e de decisão. E é assim que a gente se organiza. Além disso, nós nos organizamos em espaços públicos. As reuniões são abertas para toda a população de Itatiba. Toda pessoa que for lá vai poder pontuar seus anseios, fazer suas falas, defender suas propostas e encaminhar pautas. Então o movimento funciona dessa forma. Sobre as lideranças, não existe lideranças formais, porque nós não somos um movimento institucional. O que existe são pessoas que acabam acumulando debate e se tornando figuras públicas. O que todos do grupo, na verdade, têm condição de ser. Por quê? Porque todos participam do debate. Então, de acordo com o momento, uma pessoa vai tomar a palavra à frente do grupo. Não sempre será a mesma, o que é muito bom, porque mostra a horizontalidade e a competência dos diversos militantes desse movimento. Continuando, o presidente Vitório Bando questionou sobre o foco das manifestações e sobre as pautas do movimento. Sobre as pautas, elas nunca mudaram. Essa aqui é do terceiro ato. E, na verdade, praticamente todas as pautas aqui continuam a mesma. Então, nós ainda queremos as planilhas da TCI, que até agora não vieram para a gente. Nós queremos discutir o monopólio da própria TCI, que até agora não foi debatido. Nós queremos ainda a nossa comissão de mobilidade urbana. Nós queremos as CIs relacionadas ao lixo, relacionadas ao transporte público e relacionadas à merenda. Então eu não vejo aonde está a perda de foco. O que aconteceu foi que o presidente, junto dos vereadores, resolveram mudar o horário da sessão para um horário que fica muito difícil dos cidadãos de Itatiba acompanhar a reunião. E por isso a gente teve que reivindicar, inclusive, o retorno do horário das sessões ordinárias da Câmara para 6 horas, como era anteriormente, porque isso facilita não só para o movimento, mas para todos os cidadãos da cidade. Porque, ao que me consta, 3 horas é horário comercial, é horário de trabalho. E as pessoas trabalham. Por incrível que isso possa parecer para alguns dos vereadores. Então esse é o ponto para a gente. Certo? Eu acho que é uma tremenda falta de sensibilidade da parte da Câmara dos Vereadores de Itatiba não perceber isso. Tá ok? Continuando, o senhor Vitório Bando também falou que a mudança do horário da reunião seria importante para que os debates pudessem ser mais longos, que os vereadores tivessem assegurado seus direitos de fala. Eu queria saber, então, porque ele ainda não mudou o protocolo da reunião, aumentando os tempos de fala, como ele falou que ia fazer. E também porque ele não estendeu a quantidade de horas da reunião, ele só deslocou o horário. Então fica muito difícil para a gente aqui entender quais são as reais motivações. Se foi uma questão simplesmente de adequar para o funcionamento melhor da Câmara, tudo bem, mas ele tem que entender que foi num momento muito ruim que isso foi feito e a decisão é infeliz, porque, querendo ou não, exclui a participação efetiva dos cidadãos da cidade do processo legislativo da cidade. E aí que existe um outro problema para a gente. Acho que o senhor Vitório Bando e os senhores vereadores não pensaram nesse ponto. Além disso, tem uma outra questão que é importante para a gente, que é sobre o fórum. O presidente da Câmara, ele falou que ele propôs um fórum e que a gente não participou do fórum, que a gente não entregou proposta. Se ele propôs o fórum, por que ele não organiza o fórum? Nós, no movimento, teremos prazer de ir ao fórum. Aliás, essa é uma das coisas que nós faltamos no movimento. Aumentar a proximidade da política institucional da população. Agora, temos que discutir como esse fórum vai funcionar. Se é um fórum para servir de palanque para os vereadores, nós não precisamos disso. Nós precisamos de um espaço democrático para a participação da população. Nós somos a favor do fórum. E por último, isso nos leva a discutir 2 pontos.
o que é a função do vereador e como ele se comporta. Então, nós do movimento temos uma compreensão de que o vereador ele serve para representar o cidadão. E representar o cidadão significa estar atento aos anseios e desejos desses cidadãos e cidadãs. Então, o que acontece? O cidadão ele não tem obrigação de saber como se escreve um projeto de lei. O cidadão ele não tem obrigação de saber como é que funciona a porcaria do regimento interno da Câmara. Isso é obrigação deles, eles são bem pagos para isso. Eles pagam assessores para fazer isso. A obrigação do vereador é estar politicamente atento para as necessidades da cidade, para os anseios da população da cidade e transformar isso em projetos e leis. É isso. O bom político é aquele que percebe qual é o desejo daquele que ele representa. E não parece que os nossos vereadores consigam fazer esse processo de compreensão dos desejos da população. O que me leva a questionar se eles são bons políticos. Ou melhor, se eles são bons políticos para a população. Porque provavelmente os interesses deles estão sendo feitos. Nesse sentido, me preocupa muito ver o vereador questionando a legalidade das ações do movimento aqui de Itatiba. Na medida em que o máximo que foi feito até agora foi barulho na Câmara. E esse é o único jeito, infelizmente, que nós encontramos de intervir naquele espaço. Porque eles não estão dispostos a, por exemplo, pontuar as nossas pautas nenhuma sessão. Até agora isso não aconteceu. E é isso que a gente quer. A gente quer que as nossas pautas sejam discutidas dentro da Câmara. E eles têm poder para fazer isso. E eles têm por onde fazer isso. Mas não fazem. Quando ele coloca o termo de ilegalidade para classificar nosso movimento, primeiro demonstra que democracia é bom quando a democracia me agrada. Bom, se a democracia é boa quando me agrada, ela não é democrática. Porque o que os militares fizeram entre 64 e 1985 nesse país foi exatamente forjar uma democracia para agradá-los. Então eles limaram os partidos, eles caçavam os senadores e os deputados que lhe interessavam, porque assim a democracia, que não existia, fazia com que o ego desses militares fosse acariciado. Bom, o que a gente quer aqui é o conflito, porque é no conflito que nascem as respostas. Nós temos uma série de propostas que estão na nossa página no Facebook, que estão nos nossos panfletos. Dizer que nós não temos pauta é uma ofensa muito grave, que demonstra de duas uma. Ou o Vitor Urbano e seus companheiros da situação querem nos difamar, ou eles não têm a menor noção do que é democracia. Eu acho que está na hora da gente começar a pensar, povo de Itatiba. Esses vereadores representam os seus anseios? Esses vereadores têm demonstrado o trabalho no sentido de compreender as necessidades de Itatiba? Segundo o Bom Dia de hoje, terça-feira, dia 29 de julho, 60 e tantos % da população da cidade avalia o serviço dos vereadores como péssimo. Eu acho que esse é um indicativo que os vereadores não têm uma boa aprovação entre a população. Espero que vocês estejam no ato amanhã na Câmara, porque nós precisamos fazer com que essa Câmara volte a trabalhar num horário que possamos acompanhar, para depois podermos fazer com que a Câmara trabalhe de acordo com o que a gente deseja, e não com as pautas mesquinhas que os políticos têm para si. Obrigado, boa noite.